Presidente, esse projeto ele era originalmente um projeto de subsídio à gasolina. Obviamente, a conjuntura se altera e o projeto agora incorporou um conjunto de outras possibilidades de isenção para o etanol, que é justa, correta e segue um parâmetro constitucional, mas também incluiu para o Profert, espero que para a indústria nacional, também incluiu estímulo tributário à exploração, pesquisa de terras raras e minerais críticos, que eu também espero por empresas nacionais, sem que os estrangeiros coloquem a mão nas nossas riquezas estratégicas e, ao mesmo tempo, faz uma alteração no campo dos fundos constitucionais, dos fundos legais, que são prejudiciais a algumas áreas de políticas públicas. Neste caso, presidente, nós não temos como concordar com esse acréscimo no texto do projeto. O conjunto do projeto a gente acha importante, acha que tem cabimento na conjuntura brasileira. No entanto, nós não podemos aceitar que um aumento de arrecadação, mesmo que ocasional, do Fundo Social do Pré-Sal, de arrecadação neste campo, prejudique, no caso de déficit, para fazer superávit primário, a saúde, a educação, a ciência, a tecnologia ou o meio ambiente. Isso não é aceitável, porque são políticas fundamentais para o Brasil e nós não aceitamos essa inclusão. O apelo que faço é que isso seja retirado do texto, que fique claro que não há nenhuma mexida com fundos constitucionais da saúde e da educação, mas não podemos aceitar que este acréscimo de arrecadação seja retirado dessas políticas para cobrir superávit primário. Eu peço à relatora que reveja esse texto, retire o artigo 14 e seus incisos e que a gente consiga evoluir para uma votação tranquila naquilo que de fato cabe na realidade da conjuntura brasileira. Assim não sendo, se não for retirado, nós vamos acompanhar destaque que possa suprimir o artigo 14 do texto, porque nós não vamos aceitar esta inclusão que foi feita de última hora num texto que foi explicitado às 14 horas e 30 minutos com esta alteração. Portanto, presidente, nós somos a favor do conjunto do projeto, excetuando o acréscimo do artigo 14, seus incisos 1 e 2, porque a minha vida inteira eu fiz a defesa da saúde, da educação, nós ajudamos a construir esse plus do Fundo Social do Pré-Sal para essas políticas públicas e nós não vamos aceitar que isso seja inserido. Nós votaremos contrário a essa inclusão se a relatora não excluir isso do texto. É isso, presidente. Muito obrigado. Para encaminhar contrário, deputada Adriana Ventura. Para discutir contrário, deputada Érica Cocai. Para discutir contrário, deputado Jorge Sola. Para discutir contrário, deputado Kim Kataguiri. Para discutir contrário, deputado Luiz Carlos Rauli. Para discutir deputado Luiz Carlos Rauli com a palavra. Nesse momento estamos aguardando o deputado Luiz Carlos Rauli chegar à tribuna para ele se manifestar também a respeito do PLP 114 de 2026, que reduz o impacto da guerra na economia brasileira. Senhoras e senhores parlamentares, quero parabenizar a relatora Boldrin pelo relatório, pelo trabalho, pelo acolhimento e dizer que o Brasil ainda trata com renúncias fiscais os seus problemas econômicos. Quase nenhuma nação do mundo já utiliza mais esse método. Mas como estamos ainda tratando dessa matéria, quero dizer que tem uma emenda de minha autoria, gostaria que o governo, a liderança do governo, que também tem interesse em vários ministérios, que trata da questão do transporte de passageiro internacional, onde, por um equívoco da legislação do IVA, abriu a cobrança de impostos nas passagens internacionais.
uma prática que quase nenhum país do mundo utiliza e que precisamos consertar. O acolhimento dessa minha emenda possibilitaria corrigir e sanar um grave problema. Assim como as exportações do Brasil, elas são isentas, ou seja, quando as empresas fazem exportação, no desembaraço é devolvido o imposto interno e o produto, a mercadoria, o bem e serviço sai sem a tributação. E no contexto inverso, em se tratando de passagem aérea, o tratamento seria no mesmo, de não se cobrar para poder facilitar também o turismo dentro do Brasil. Para que isso possa, não havendo zeramento, poderia até ser uma alíquota menor. Então eu só quero fazer uma consideração a respeito ainda da possibilidade nesse projeto do acolhimento da emenda 15 de minha autoria. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradecemos a participação de Vossa Excelência. Discutir favoravelmente, deputada Sâmia Bonfim. Deputada Fernanda Melchiona. Quatro horas e 49 minutos. Estamos acompanhando aqui a votação do PLP 114 de 2026, autoria do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Foi lido agora há pouco o relatório feito pela deputada do Republicanos de Goiás, a deputada Marussa Boldrin. Este projeto dispõe de regras para a renúncia de receita com o objetivo justamente de mitigar os impactos econômicos causados pela guerra. Que quando eu me inscrevi foi quando nós votamos a urgência desse projeto. Lá atrás, deputado Paulo Pimenta, meu colega do Rio Grande do Sul, e líder do governo, esse projeto surgiu num momento em que os combustíveis na bomba seguiam aumentando, teoricamente em nome do conflito, ou melhor, do ataque dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas a gente sabe que também tem muito peso o fato do refino e da distribuição seguir sendo privada. Desde que o governo Lula corretamente mudou a política de preços, da paridade do petróleo não ser mais vinculada ao dólar, como adotou o Temer e o Bolsonaro, que fez avançar enormemente, reduz o preço da extração, mas não passa para o consumidor, porque o refino e a distribuição seguem sendo privadas. De qualquer maneira, o PLP era muito meritório. Agora, eu não posso conceber uma lógica de ajuste fiscal que entrou de jabuti aqui. Falei para o presidente Hugo Mota já na largada, quando chega texto enorme com um monte de jabuti de matéria alheia a conter o aumento dos combustíveis, bom para o povo não é. E aqui nós temos um ataque pesado, que é do arcabouço fiscal, aumentando ainda mais as medidas para que o governo não possa investir em área social. Vejam vocês, hoje o investimento público, aquilo que se gasta com saúde, educação, assistência, é limitado, deputado Glauber. O gasto financeiro, o que se paga para os bancos, para especulação, para juros e amortização, é ilimitado, líder Tarcísio. Aqui se dificulta ainda mais, para agora e 2027, as bandas que podem ser utilizadas em ampliação de políticas públicas, inclusive em caso de superávit, que não é a minha regra, né, como os neoliberais gostam de falar, mas inclusive nesses casos. E para piorar, a relatora tirou da receita corrente líquida, nessa emenda do Bruno Moretti, tirou o valor daquilo que se arrecada com a extração de petróleo, da receita corrente líquida. O que significa? Que ataca diretamente o piso da educação e da saúde. Atenção, universidades públicas, atenção, institutos federais, atenção, defensores do Sistema Único de Saúde. Aqui está se tirando bilhões do cálculo. Eles não têm coragem de atacar o piso, porque sabem que vão perder voto em época de eleição, aí arranjam essas manobras para tirar recursos da receita corrente líquida e sim atacar o piso da saúde e da educação. Aí depois na eleição ainda vão pedir voto.